Tudo começando um outro conteúdo hoje tratando sobre a vida cristã, que vai envolver o nosso grande chamado, a nossa grande vocação, a grande vocação do cristão. E neste conteúdo, deste novo livro que nós passaremos a estudar, nós começaremos esta primeira parte do conteúdo do livro tratando sobre a natureza da vida cristã. E o tema seria Onde não há visão. Onde não há visão, que seria um trecho de Provérbios, que é um texto que nós iremos ver, Provérbios capítulo 29, verso de número 18. O tema, onde não há visão, neste nosso primeiro estudo. E nós vamos entender o que é que nós queremos dizer com o tema, onde não há visão. Quando nós consideramos a sociedade em que nós vivemos, mas não somente a sociedade em que nós vivemos, mas de já há muito tempo, nós iremos ver e entender que a sociedade moderna, ela tem tudo com que viver e nada pelo que viver. Nós temos, numa sociedade moderna, um envolvimento com tantas coisas relacionadas à tecnologia. Tocamos em um botão e conversamos com alguém do outro lado do mundo. Com um clique em alguma coisa, nós conseguimos enviar uma mensagem para o mundo inteiro e conseguimos, então, enviar para o mundo inteiro uma mensagem antes até mesmo que as pessoas consigam ler até mesmo aquele conteúdo. Em menos tempo, enviamos uma mensagem do que uma pessoa conseguiria fazer para poder ler o conteúdo que nós enviamos na mensagem. As lojas, elas estão cheias, abarrotadas de várias e muitas mercadorias que são utilizadas pelo homem com o propósito de tornar a vida mais fácil, mais agradável, a um mundo de coisas que estão à disposição dos homens. Contudo, o estranho é que a vida ela está na realidade muito longe de ser fácil ou agradável para a sociedade. Nós devemos entender, e nós que conhecemos a Cristo sabemos, que algo mais que fast food e prazeres rápidos é essencial para que encontrem a felicidade. Muito mais do que prazeres terrenos, há algo na realidade que é verdadeiramente essencial para que o homem encontre a verdadeira felicidade. Enquanto os homens procuram nas coisas do mundo, simplesmente nós já entendemos que há algo que transcende essa realidade. O homem, ele compreende, ele sabe, ele entende que há algo que ele precisa encontrar e que todos os seus aparelhos modernos não podem, de modo algum, fornecer isto para ele. Ele compreende que, por mais que ele se envolva com uma série de coisas que trazem felicidade para o homem, mas trata-se de uma felicidade momentânea. Ele sabe que há algo mais, algo que vai muito além. Isso, na nossa sociedade, na sociedade em que vivemos, nós percebemos que não somente aqui onde nós habitamos, mas em tantos outros lugares, há a realidade de comunidades onde, por exemplo, o casamento e a moralidade se tornam cada vez mais incomuns. Vivemos em meio a uma sociedade onde as pessoas mal leem e quase não pensam. Nós vivemos em uma sociedade há muito tempo onde os prazeres são usados neste mundo para aliviar a monotonia e o trabalho enfadonho da vida. As pessoas querem, de algum modo, fugir dessa realidade envolvendo-se com muitos prazeres. Vivemos há muito tempo em meio a uma sociedade onde o verdadeiro amor, ou a paternidade, ou a esperança, ou a religião são virtualmente inexistentes. Essa é a realidade. E em tais comunidades, dificilmente nós podemos afirmar, dificilmente se pode dizer que as pessoas realmente vivem. Homens parecem contentes em permanecer quanto às coisas eternas num verdadeiro estado vegetativo. Parece que vivem, mas na realidade não vivem.
se nós nos dermos ao trabalho de ficarmos na esquina contemplando a realidade da vida das pessoas, ou se nós nos dermos ao trabalho de ler algum tipo de notícia, leamos qualquer jornal ou notícia, e nós veremos, irmãos, qual a visão típica das pessoas neste mundo. E nós, então, lendo qualquer jornal, nós veremos que há um pensamento que vai brotar na nossa mente, logo um pensamento virá acerca da condição dos homens. E é um pensamento verdadeiramente assustador, sobretudo para nós que conhecemos o Senhor, para nós que conhecemos a Deus. Nós iremos chegar a uma conclusão semelhante. Eu vivo em um vale de morte. As pessoas que se movimentam ao nosso redor estão mortas enquanto vivem. A sociedade vive como um paraíso para tolos. Uma verdadeira loucura. Nós olhamos para o mundo, então, e o diagnóstico que nós podemos ter é o diagnóstico apresentado pelo Salomão, em Provérbios capítulo 29, verso de número 18. Provérbios capítulo 29, verso de número 18, algumas Bíblias vão traduzir, ao invés de onde não há profecia, vão traduzir por onde não há visão. E a ideia é, Provérbios 29, verso 18, onde não há visão, o povo perece ou o povo se corrompe. Essa é a realidade que a Bíblia descreve pela pena de Salomão, acerca da condição do homem em razão de não existir visão adequada, a visão correta para o adequado viver neste mundo. Então, onde não há visão, diz Salomão em Provérbios 29, verso 18, o povo perece, o povo se corrompe. E a realidade é que o povo, ou as pessoas neste mundo, não têm visão. E, consequentemente, a vida dessas pessoas ficará sem sentido algum. Os aparelhos, as coisas relacionadas à tecnologia, nunca jamais poderão dizer ao homem aquilo que eles realmente precisam saber. A tecnologia e as coisas com as quais nós nos envolvemos não têm resposta para questões de primeira importância para nós. Como, por exemplo, por que estou aqui? Ou quem me colocou aqui? Ou quem Deus é? O que Ele quer que eu seja e faça? O que vai acontecer comigo no final? Aquilo criado pelos homens, de modo algum poderá responder para nós adequadamente, não trará nenhum tipo de resposta acerca dessas questões que são questões de primeira importância. O povo perece. Não há verdadeira visão. Há, na realidade, visões equivocadas, erradas e, consequentemente, frustração. Homens do passado e pensadores tantos que não tinham fé em Deus e em nada do que Deus disse, eles trabalharam muito para substituir a visão celestial por uma visão mundana materialista. Os humanistas do passado e há muitos hoje. E havia também uma popular visão e ilusão na realidade, de uma humanidade em constante melhoria, que eles concebiam, que eles imaginavam que na realidade poderia existir, mas essa visão de uma sociedade que haveria de melhorar foi destruída ou lançada como que ao chão pelas duras realidades, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial. A visão do homem, ou a visão para eles do amanhã melhorado, não por Deus, era o que eles pensavam, mas pelas forças impessoais da natureza, recebeu um golpe fatal realmente. Eles rejeitavam Deus. E quando isso aconteceu? Quando homens feridos de guerra voltaram das trincheiras e contaram histórias de lama, metralhadoras e massacre nas linhas de batalha no norte da França. Depois disto veio uma era sombria, uma era dos poetas modernos.
Eles foram aqueles nos seus dias que eram como que os arautos de um pessimismo sem visão, um pessimismo cego realmente. E o que é que eles fazem? Eles adicionaram ao sonho humanista as cores escuras do desespero, perguntando algo do tipo: por que ir à igreja para adorar um Deus que permite que os homens morram no mar de lama e balas? Nas décadas de 1920 e 1930, as pessoas estavam envolvidas no interesse comum contra a religião dos seus pais. E faziam isso dizendo: Deus nos decepcionou. Os estudiosos não acreditam mais na Bíblia pela qual nossos pais viveram. Ir à igreja é perpetuar as ilusões de uma antiguidade ignorante. Declarações de muitos que estavam abandonando a verdadeira visão, abandonando o Evangelho. Nas décadas de 40 e 50, as igrejas estavam começando a sentir os efeitos desse abandono da verdade do Evangelho do nosso Senhor. Aquela geração do passado que viveu a Segunda Guerra Mundial decidiu que seus filhos teriam coisas boas. Eles começaram a tentar se empolgar com isso. Isso significava para eles uma boa educação e também mais dinheiro, liberdade, felicidade. Conseguiram alcançar isso. Mas qual foi o resultado? O resultado, então, que eles passaram a experimentar é que a riqueza material deixou essa geração em amadurecimento com pouca compreensão moral e espiritual. Abandonaram as veredas do Senhor. Nas décadas de 1960, a antiga moralidade desmoronou sobre a pressão da luxúria humana. Os homens, como nos nossos dias, queriam desfrutar das paixões das quais os homens antes deles tinham vergonha de mencionar. Queriam desfrutar das paixões das quais os homens tinham, na realidade, repulsa e reprovavam. O Ocidente, então, teve uma mudança em sua perspectiva ética. Os direitos de Deus sobre as consciências foram rejeitados. Não há Deus sobre nós seria, então, a declaração dos homens como é ainda também em nossos dias. E acabaram naqueles dias, bem como em nossos dias, entregando-se a todo tipo de drogas e pecados, iniquidades, vivendo longe do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, a Escritura nos mostra, o pecado é um monstro. O pecado é um verdadeiro monstro deitado na porta. Quando o homem ele abandona o caminho de Deus, o que acontece com ele? Quando o homem abandona o Evangelho, o que acontece com ele? Ele vai se tornar uma vítima dos seus próprios prazeres pecaminosos. É isso que acontece com aqueles que abandonam as veredas do Senhor. Uma verdadeira vítima dos seus prazeres. E a visão de prazer nutrida pelo homem, uma visão de prazer ilimitada, estava provando terminar em um verdadeiro pesadelo. Como é ainda também em nossos dias. E nota, irmãos, veja, nós não sabemos se a nossa sociedade triste, sem visão e profundamente perdida, deve afundar mais no pântano antes de clamarem a Deus. Nós não sabemos. De modo algum nós sabemos quando isto ou quando tempo eles passarão afundando e afundando antes de clamar ao Senhor. Mas nós temos uma esperança. Nós esperamos, de fato, que essa realidade, que essas pessoas, que essa realidade triste ao nosso redor, ela possa mudar. O que vemos e o que sabemos ao nosso redor é triste o suficiente para nós crentes. E nós ainda podemos, ainda assim, agradecer a Deus que a apostasia não é total. O eclipse do Evangelho não está de modo algum completo. Nós contemplamos a realidade de muitos, em muitos lugares, que seguem temendo ao Senhor, sem jamais abandonar as suas veredas, sem de modo algum abandonar o Evangelho
estão apegadas com aquilo que é a verdadeira visão. Mas uma visão correta é urgente. Uma visão adequada, segundo Deus, é verdadeiramente necessária. Veja, irmãos, a perspectiva deve ser sombria para nós se nossas nações, ao mundo, né? Se o mundo não receber a graça de ter a visão que uma vez tornou as nações grandes, como eram pela graça de Deus. E não haverá de modo algum saída para as nações, para as sociedades no mundo, sem a velha visão que a palavra de Deus nos apresenta. Não haverá esperança para o mundo e para a nossa nação, o Brasil em particular, se eles não abraçarem a palavra de Deus que nos apresenta a verdadeira visão. E você poderia perguntar, mas pastor, que visão é essa? E a visão que nós temos, à luz da verdade de Deus, é a seguinte: Deus no trono reinando, o Deus que está no alto e sublime trono, o homem, um pecador que necessita da misericórdia de Deus revelada no Evangelho, Cristo como aquele que é um verdadeiro Salvador e um Salvador amoroso e vivo e que está pronto para salvar perfeitamente todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e abraçam Ele, o próprio Cristo, pela fé. Esta é a visão que nós temos como revelado na própria palavra do nosso Senhor, essa gloriosa verdade do Evangelho. E veja, é o que essa visão gloriosa de Deus, do homem, do Evangelho, da oferta deste Evangelho, foi o que levou homens a saírem por aí ao mundo. É o que leva os homens e as nações a realizarem coisas dignas de recordação eterna. Essa foi a visão que levou Lutero a sustentar a sua fé enquanto ele enfrentava um mundo sombrio dos seus dias. Essa foi a visão que manteve Calvino, o reformador, longe de uma tranquila reclusão acadêmica e o encorajou a enfrentar milhares de males em Genebra. Essa foi a visão que levou os mártires, vários do passado, a acenderem uma vela na Inglaterra da Reforma. Esta foi a visão que estava diante dos olhos daqueles bravos pais fundadores que navegaram em 1620 para a Nova Inglaterra. Isso foi o que levou muitos missionários para a Índia, outros para a África, outros para a Birmânia, muitos até as fronteiras mais remotas do mundo. O contemplarem a glória dessa visão apresentada na Escritura Sagrada. A visão do Deus que reina e está no trono, a visão então do Cristo que morre na cruz para salvar pecadores, a visão deste Cristo que está pronto para redimir o maior dos pecadores que o abraçam arrependidos com fé genuína nele. Esta é a visão como nós falamos. Então, como mencionei, irmãos, sem essa visão do Evangelho, o que acontecerá com as nações? O que haverá de acontecer com a nossa nação? As nações perecerão, a nossa nação perecerá. Quando a sociedade ela rejeita ou perde a verdade do Evangelho, ela vai deslizar e vai deslizar não para frente, mas para trás. Ela vai deslizar para os vícios que desonraram o velho mundo antes do dilúvio. Vícios que trouxeram sobre aquela nação, como Sodoma e Gomorra, um fogo de Deus. Refiro-me, irmãos, ao pecado. Se essas sociedades tivessem conhecido e amado o Evangelho, teriam, como disse Cristo, permanecido até aquela hora, como ele falou em Mateus capítulo 11, verso de número 23.
Mas eles abandonaram, então, a visão verdadeira do Deus no trono e da salvação encontrada no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e acabaram envolvendo-se com todo tipo de corrupção e iniquidade. Então, a visão do Evangelho é algo que é fundamental e que não pode, de modo algum, ser dispensado por nenhuma pessoa em particular e por nenhuma nação em geral. A visão do Evangelho é o que integra a sociedade. A visão do Evangelho é o que dá coesão, é o que dá unidade e também é o que traz e nos indica um propósito que é glorioso. A nação que adora a Deus cavalga alto. É uma nação que conquista muitas coisas, tais como uma conquista sobre seus inimigos. É uma nação que planta sua influência em todos os cantos da terra. É uma nação que deixa sua marca na história para sempre e para o bem, para a glória do Senhor e para o bem de todos aqueles que estão ao redor. É quando uma nação envolve-se agarrada com a verdadeira visão do Evangelho. Então, quando essa verdadeira e maravilhosa visão é abraçada, quando a sociedade ouvir a palavra de Deus e quando esta sociedade moldar a sua vida conformando-se com ela, arrependendo-se do pecado e confiando em Cristo, quando a nação, os homens da nossa nação, se envolverem com esta realidade, então a nação estará segura. Ela pode ser zombada como primitiva, por se apegar às verdades do Senhor, considerada por muitos como algo primitivo, antiquado ou desatualizado. Pode ser zombada pelos homens a verdade do Evangelho. E uma vida vivida segundo as verdades do Evangelho. Mas, ainda que os homens zombem de nós, não faltará para o povo do Senhor espalhado na nação a ajuda que vem de cima, a ajuda que vem do alto, a ajuda que vem do nosso Senhor. Isaías capítulo 33, versos 16 e 17. A palavra do Senhor nos diz assim, Isaías 33, versos 16 e 17. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei, na sua formosura verão a terra que se estende até longe. O Senhor Deus é aquele que nos socorrerá e não faltará ajuda de cima, do alto, de Deus, para o seu povo, ou para uma nação que envolve-se e abraça a verdadeira visão segundo a verdade do Evangelho. Mas os homens se envolvem com muitas coisas. E com coisas que de fato não vão resolver o problema. Nós poderíamos dizer, irmãos, como o próprio autor diz, talvez nunca em nossa história tenhamos estado em maior necessidade de sermos lembrados das palavras de Salomão, onde não há visão, o povo perece. O povo perece. É fácil, irmãos, vermos que a sociedade em que vivemos, ela está profundamente doente. Não é pouco doente, é muito doente. E nenhum remédio proposto pelos homens pode, de modo algum, nos colocar de volta no caminho da saúde e da recuperação. Os remédios propostos pelos homens para tratar a realidade da miséria, do pecado na sociedade, não podem, de forma alguma, resolver esta questão. Nossos líderes políticos não podem resolver isso com a força do seu próprio braço e através de várias medidas que podem fazer. Até mesmo a visão de Deus e de Cristo parece completamente inexistente na maioria de nossos líderes nacionais. Não estão envolvidos com a verdadeira visão do Evangelho. E se nós, irmãos, vacilarmos, se não vigiarmos, se não formos vigilantes,
essa visão gloriosa pode até mesmo escapar da igreja de Cristo, do meio do povo do Senhor. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que é envenenada com o ateísmo, envenenada com o ceticismo, envenenada com o humanismo, com o modernismo, com o pós-modernismo, homens envolvidos com tudo aquilo que é contrário e estranha à verdade do nosso Deus, como é revelado na sua própria palavra. E o que acontece então com os homens, ainda que eles não se apercebam disso? Os homens em nossa sociedade moderna são sufocados por todo tipo de corrupção e visões que são contrárias à verdadeira visão de Deus. Mas então, irmãos, o que é necessário? O que pode resolver o problema? E nós entendemos, irmãos, que uma nova lei de ar limpo é necessária para afastar, então, este ar terrível que sufoca os homens na sua cegueira. É preciso entrar o oxigênio da verdade e da religião pura nas casas e vidas dos homens de nossa sociedade. É necessário que este evangelho e esta verdadeira visão pura possa adentrar as portas dos homens. E é necessário que seja dito, irmãos, a todos os que têm ouvidos para ouvir. E é preciso que a Igreja de Cristo diga tais coisas. Excluam a velha irreligião, excluam a superstição e excluam a impiedade. Proclamem o Evangelho de Cristo em seu lugar. É exatamente este o remédio necessário para a sociedade. E o que nós devemos entender é que a sociedade precisa de fato ouvir. Que a sociedade em que nós vivemos ouça em linguagem clara e em linguagem simples o seguinte: Deus está pronto para perdoar todo o pecado e blasfêmia dos homens. É que os homens precisam ouvir e também a igreja precisa anunciar aos homens o céu e a glória são oferecidos gratuitamente a todos os que se arrependem e vêm a Cristo. Esta livre oferta do Evangelho que de fato deve ser anunciada pela Igreja de Cristo, pelos ministros de Deus, de Cristo em particular, e pela Igreja de Cristo em geral. A verdadeira visão, então, irmãos, é aquela que nos mostra o Cordeiro no trono e toda a hoste celestial o adorando e coroando-o. É o Cordeiro de Deus no trono e este Cordeiro sendo oferecido a todos os homens. A visão enobrecedora é aquela que aponta para os pecadores ou aponta os pecadores para a cruz de Cristo e promete paz com Deus através do sangue de Jesus. Esta é a visão que deve ser, então, frequentemente, sem rodeios, claramente, o tempo inteiro, pela Igreja de Cristo, por cada um de nós em particular, anunciada. Essa visão precisa ser vista por todos nós em todas as nações. A verdade, Jesus Cristo é o Senhor. A verdade de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Essa é a verdadeira visão que o mundo não tem e por essa razão perece. Então, irmãos, nós podemos dizer, como diz o autor, bem-aventurado o homem a quem Deus levantar para pregar com grande poder essa verdade e para falar aos homens da graça e do amor de um Salvador, pronto para salvar o mais vil pecador. Bem-aventurados aqueles que perseveram nesta tarefa num dia nublado, cinzento, em razão de todo o mal que existe nesta sociedade. Mas são semeadores e ceifeiros na obra do Evangelho que devem finalmente, para a glória do Senhor, se alegrar enquanto semeiam.
Olha o que diz a palavra do Senhor em João 4,36. João, capítulo 4, verso de número 36. A palavra do Senhor diz assim: o ceifeiro recebe, desde já, a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Afinal, irmãos, só a visão do Evangelho é a verdade. Só a visão do Evangelho é a verdade. E é isso que o mundo não conhece. Perecem porque não há verdadeira visão. E cabe então a nós, como mencionei, fazermos conhecida a este mundo esta gloriosa visão do Cristo que reina, mas morreu para a salvação dos pecadores. Devemos então nos envolver anunciando este Evangelho. Este é o verdadeiro remédio para uma verdadeira substancial mudança na sociedade em que nós vivemos. Amém. Que o Senhor nos dê a graça de fazermos conhecida neste mundo a verdadeira visão de Deus, o Evangelho. Amém. E a gente conclui o nosso primeiro estudo de vários aqui.